Olá a todos, o meu nome é Mafalda Esteves, sou licenciada em Ciências da Nutrição e faço parte da equipa da Calistenia Portugal e hoje não vos vou falar sobre treino e sim sobre alimentação e nutrição. Antes de avançarmos, peço-vos que deixem nos comentários aquilo que vocês gostavam de ver num próximo vídeo, subscrevam o canal da Calistenia Portugal e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Hoje vamos então falar sobre rótulos alimentares e eu primeiro vou-vos explicar a melhor forma de vocês lerem estes rótulos e depois vocês vêm comigo ao supermercado para aplicar na prática toda a teoria. E a verdade é que quando nós chegamos ao supermercado existem centenas de produtos alimentares em que a maioria alega ser low carb, high protein, no sugar e é normal nós ficarmos confusos e até sem sabermos qual é que é a melhor opção, visto que todos alegam um ponto positivo, não é? Então, qual é que é a melhor forma de nós avaliarmos um produto alimentar? Bem, nós vamos fazer a leitura de rótulos através de dois pontos muito importantes, a lista de ingredientes e a declaração nutricional. Passando aqui à declaração nutricional ou tabela nutricional, ela vai descrever o valor energético e os nutrientes de um produto alimentar, seja gordura, sejam hidratos de carbono, açúcar, proteína e até às vezes vitaminas e minerais. A lista de ingredientes informa-nos quais é que são os produtos alimentares que compõem o produto em si, por uma ordem decrescente, ou seja, do que está em maior quantidade para o que está em menor quantidade. Olhando para a nossa lista de ingredientes, nós podemos fazer ilações sobre a qualidade nutricional de um produto e por isso é aqui que vocês devem começar, é olhando para a lista de ingredientes. Ao olharmos para a lista de ingredientes, o nosso primeiro passo é analisar se tem a presença de um dos sinónimos de açúcar, que vai desde o mel, à dextrose, à glicose, ao xarope de glicose e, portanto, temos muitos equivalentes de açúcar e vai-vos aparecer na vossa tela algum destes equivalentes para que vocês tenham algumas noções para quando fizerem a vossa leitura de rótulos. Se tiver a presença de um açúcar adicionado, nós vamos ver em que posição é que este açúcar aparece na lista de ingredientes. E assim vamos ficar a perceber qual é a percentagem do produto que corresponde a açúcar. Porquê? Porque nós sabemos que no início da lista provavelmente tem maior quantidade, enquanto que no final da lista vai ter uma menor quantidade daquele açúcar em específico. E a verdade é que o ideal é não comprar nenhum produto que tenha adição de açúcar, mas nós sabemos que muitos dos produtos alimentares que estão no mercado têm adição de açúcar. E, portanto, também devemos saber que quantidade de açúcar é que está presente naquele alimento. E aí nós olhamos para a tabela nutricional e vemos que por 100 gramas o ideal é ter menos que 5 gramas de açúcar e isto é um bom valor para vocês terem de referência quando vão fazer as vossas compras. Agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para o açúcar, mas para a gordura. Vamos olhar para a lista de ingredientes e ver se tem gordura de adição. E habitualmente utiliza-se muito o óleo de girassol, o óleo de palma, o óleo de milho, entre outros. E a verdade é que a gordura não é toda igual, ou seja, existe gordura boa e que nós devemos consumir, mas habitualmente a gordura que está adicionada aos produtos alimentares não é aquela que nós devemos privilegiar e por isso devemos evitar esta gordura de adição que habitualmente está presente. E portanto, nós vamos ver se tem gordura ou não e optando sempre que possível, claro, por aquela que não tem, e depois vamos olhar para a tabela nutricional e verificar se por 100 gramas de produto temos menos que 10 gramas de gordura total. E este pode ser também um valor que vocês têm em referência olhando para a quantidade de gordura. Depois, devemos ainda avaliar a presença de sal. O sódio pode aparecer aqui de várias formas, deste sal, deste sódio, não é? Cloreto de sódio, glutamato de sódio, bicarbonato de sódio e, portanto, a verdade é que 90% do sódio que nós ingerimos diariamente vem de alimentos processados e, portanto, é importante nós optarmos por aqueles que têm menos quantidade de sal adicionado. E um valor que vocês podem ter como referência e olhar para a tabela nutricional é menos que 0,3 gramas de sal por 100 gramas. Também quero-vos fazer referência aos famosos adoçantes que não estão habitualmente na tabela nutricional, mas que vocês devem saber os seus sinónimos para conseguir olhar para um produto, identificar a sua presença e se está no início da lista de ingredientes vai ter maior quantidade ou se está mais para o final e aí tem menor quantidade de adoçante adicionado. Os adoçantes mais utilizados são todos aqueles que acabam em ol, xilitol, eritritol, sorbitol, etc. E até o aspartame e a stevia, como nós já conhecemos. Portanto, agora que vocês já levaram com um balde grande de teoria, vamos lá tentar pôr isto em prática e por isso venham comigo. Aqui tem estas bolachas de milho, tem 96% de farinha de milho. E tem aqui óleo de girassol, uma das gorduras que nós vimos que o ideal era não ter adicionado, mas a verdade é que por 100 gramas, ela de lípidos tem 2,6 gramas. Nós temos visto que o ideal era ter menos que 10, portanto tem uma quantidade muito baixinha, tem há de ter à volta de 2% e portanto podem ser umas boas opções também, porque realmente só tem este ingrediente na sua maioria que é a farinha de milho.
Pessoal, acabamos de chegar do supermercado, trouxemos aqui alguns produtos que são aqueles que gerem mais confusão. Trouxemos aqui um pão de cereais integrais, umas salsichas de origem vegetal, umas tortilhas, umas bolachas e granola. Portanto, vamos tentar comparar aqui. Vamos começar aqui pelas salsichas, que são de origem vegetal e que nós aparentemente víamos que são super saudáveis, mas a verdade é que nós fomos ler a lista de ingredientes, conforme tínhamos dito anteriormente. O primeiro ingrediente é água, normal, depois óleo de girassol e depois proteína de soja 12%. Portanto, vemos que o primeiro ingrediente em maior quantidade é óleo e depois é que vem a proteína, que é só 10% daquilo que aqui está dentro. Portanto, mesmo sem ler o resto da lista de ingredientes, que também não é muito famosa, nós já percebemos que não é um alimento assim tão interessante do ponto de vista nutricional e que realmente não é uma boa opção e, portanto, não é por ser de origem vegetal que ele vai ser melhor para a nossa saúde. Ao pegarmos aqui nestas tortilhas, vemos que a lista de ingredientes começa com farinha de milho, depois farinha de lentilhas, azeite extra virgem e sal. Portanto, nós vemos que é uma lista de ingredientes bem simples, que tem adição de farinha de leguminosas, o que é excelente, e de um cereal. E depois tem adição de uma gordura vegetal, mas a verdade é que o azeite não entra naquela categoria que nós falámos inicialmente. É uma gordura que nós devemos privilegiar, mas que na verdade não costuma estar presente nos produtos embalados. Neste caso está, o que é uma muito boa opção e, portanto, parece-me um excelente produto. É interessante nós vermos a quantidade de sal que está adicionada, mas parece-me uma excelente opção pela curta lista de ingredientes que tem e não ter adição nem de açúcar nem de outro tipo de óleo. Depois, se passarmos aqui para esta granola, vamos comparar estas duas. Parece-me uma granola clássica. Ao vermos a lista de ingredientes, percebemos que tem flocos de aveia integral como primeiro ingrediente e logo a seguir açúcar e depois xarope de glicose, óleo de girassol e etc, etc. Portanto, conseguimos perceber que o segundo ingrediente é açúcar, o terceiro ingrediente é açúcar, o quarto ingrediente é óleo adicionado. Portanto, percebemos aqui que não é um alimento assim tão interessante, mesmo saímos ver a tabela nutricional, que ao vermos, vemos que também não é, mas a verdade é que logo pela lista percebemos que tem uma grande adição de açúcar. Ao passarmos para esta granola, quanto à lista de ingredientes, temos flocos de trigo, flocos de aveia, passas, leite em pó e frutos secos laminados. Ou seja, vemos que é uma lista de ingredientes bem curta, não tem aquela adição de açúcar como acontecia no primeiro. Os primeiros ingredientes são cereais integrais e, portanto, parece-me uma muito melhor opção e, na verdade, mais barata do que esta primeira e, aparentemente, elas até poderiam ser iguais. Só que a diferença é que nós agora vimos o rótulo e percebemos que existe sim diferenças e não é por ter os dois aveia que vão ser iguais, ok? Passando aqui para as bolachas. Aparentemente parecem muito boas porque são gluten-free, mas aqui, ao vermos a lista de ingredientes, onde é que ela anda... temos farinha de milho, tudo ok, óleo vegetal, como segundo ingrediente que temos 18%, depois açúcar, depois xarope de glicose e frutose, açúcar, farinha, farinha, pronto. Entretanto, percebemos que os primeiros ingredientes são ou gordura ou açúcar adicionado e, portanto, apesar dela não ter glúten, ela em pouco ou nada tem de interessante do ponto de vista nutricional. Portanto, não nos adiantou ver que ela não tinha glúten se nós não vimos a lista de ingredientes para verificar realmente o teor de quais é que são os ingredientes e a qualidade alimentar do produto. Agora, por último, temos aqui este pão, que é um pão de cereais e de sementes. Nós tapámos aqui as marcas para também não criar aqui nenhum conflito de interesses, mas a verdade é que este pão tem farinha integral de trigo, tudo bem, farinha de trigo, ou seja, esta farinha de trigo já é refinada, depois sementes, depois temos glúten de trigo, que é uma proteína que não é uma proteína de boa absorção e, portanto, não vai, por ter mais proteína não quer dizer que vai ser mais saudável, óleo vegetal, açúcar, amido, sal e mais açúcar aqui no final e, portanto, percebemos que um pão que deveria só ter farinha, sal e fermento, entretanto tem açúcar, tem óleo e tem muitos outros ingredientes. E, portanto, nós passámos de queremos uma opção mais saudável só porque ela era integral e, de facto, nós devemos optar pelas opções integrais e escolhemos esta opção embalada que, do ponto de vista nutricional, tem muito mais coisas do que só aquilo que um pão deveria ter. E, portanto, percebemos agora que, ao vermos esta lista de ingredientes, já conseguimos excluir aqui vários produtos da nossa alimentação e da nossa rotina diária. E é isto que eu quero que vocês façam, é aprender
a ir ao supermercado e ser crítico e não nos vendermos por tudo o que sejam as embalagens mais bonitas e que digam sem isto, sem aquilo, com isto e com aquilo. Portanto, vejam os rótulos, vejam se tem adição de açúcar, adição de gordura, adição de sal, adição de adoçantes e aí vocês conseguem ser críticos e comprar só aquilo que vocês realmente precisam e que vai ser bom para a vossa saúde. Pessoal, espero que tenham gostado deste conteúdo. Se quiserem ver mais vídeos sobre nutrição e alimentação, comentem, deixem aquilo que vocês gostavam que eu abordasse e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinho!